Assim como os republicanos, democratas norte-americanos também fazem uso da fé cristã em suas campanhas. 17 de fevereiro de 2026. Como um grupo de democratas norte-americanos está usando a fé cristã em suas campanhas para tentar conquistar eleitores cristãos que historicamente votam nos republicanos. O cenário político e religioso. Há décadas, os eleitores cristãos, especialmente brancos evangélicos, tendem a se alinhar ao Partido Republicano, que se apresenta como defensor de valores conservadores. Ao mesmo tempo, a base do Partido Democrata tem ficado cada vez mais secular, com muitos simpatizantes que se declaram sem religião ou pouco confortáveis com discursos religiosos na política. Esse contraste cria um campo de tensão. Os democratas querem alcançar cristãos moderados, mas sem afastar seus eleitores não religiosos, tornando o caminho bastante complicado de navegar. Dentro desse contexto, o texto destaca que o presidente Donald Trump, em seu segundo mandato, manteve políticas duras contra a imigração ilegal, o que abriu espaço para críticas religiosas vindas da esquerda. Alguns grupos de fé passaram a questionar se essas medidas combinam com os princípios cristãos de acolher o estrangeiro, cuidar dos vulneráveis e defender os pobres. Em 2024, Trump obteve cerca de 83% do voto dos brancos evangélicos, e ainda venceu entre a maioria dos protestantes e católicos de linha principal, o que mostra a força desse vínculo entre direita política e religiosidade conservadora. Os democratas religiosos em destaque. Democratas que são, ao mesmo tempo, políticos e líderes religiosos ou estudantes de teologia. Sarah Trone Garriott, senadora estadual de Iowa e ministra luterana, é apresentada como alguém que nunca se esquivou de colocar sua fé no centro da campanha, unindo igreja e política em sua biografia pública. Ela é apenas um exemplo de um contingente excepcionalmente alto de democratas concorrendo ao Congresso que fazem apelos explícitos à doutrina religiosa, algo visto pelos estrategistas nacionais do partido como uma tentativa de deslocar alguns eleitores cristãos da coluna republicana nas eleições de meio de mandato. Outros nomes surgem, como Matt Schultz, candidato ao Congresso no Alasca e pastor presbiteriano, e James Talarico, candidato ao Senado do Texas e seminarista presbiteriano. Eles fazem parte de um grupo mais amplo que inclui mais de uma dúzia de líderes religiosos concorrendo como democratas a cargos federais e estaduais, número bem maior que em ciclos eleitorais anteriores, segundo Doug Pagitt, pastor que comanda o grupo político cristão progressista Vote Bem Comum. A reportagem ressalta que, ao contrário de figuras como Raphael Warnock, senador da Geórgia e pastor negro, inserido na tradicional comunidade de igreja negra que sempre foi parte da base democrata, muitos desses novos candidatos não vêm desse universo, mas sim do clero branco, retomando uma presença que praticamente não existia havia décadas. A estratégia de usar linguagem religiosa. Especialistas citados na reportagem explicam que, quando os eleitores ouvem que um candidato é religioso, a suposição automática costuma ser de que se trata de um republicano conservador. O que está surgindo agora, porém, é um grupo de democratas que utiliza a linguagem religiosa para tratar de pautas situadas à esquerda, como justiça social, imigração mais humana, defesa dos pobres e ampliação de direitos. Eles não falam apenas de fé como experiência pessoal, mas conectam explicitamente textos bíblicos e valores cristãos a propostas sobre economia, saúde e imigração, tentando resgatar uma tradição de cristianismo social. Essa escolha tem riscos claros. De um lado, existe o medo de afastar o eleitorado secular democrata, que muitas vezes rejeita a mistura de religião e política. De outro, a aposta de que muitos eleitores moderados, que ainda valorizam a linguagem religiosa, podem se sentir mais confortáveis com democratas que falam a sua língua de fé. Schultz, por exemplo, afirma não temer afastar eleitores não religiosos, argumentando que as pessoas têm uma visão mais sofisticada da religião do que se costuma supor e que são capazes de distinguir entre fé como imposição moral e fé como inspiração ética. Reação republicana e disputa pela fé. O texto também mostra a resposta republicana a esse movimento. Mike Marinella, porta-voz do braço nacional de campanha da Câmara do Partido Republicano, desdenha a ideia de que figuras como Trone Garriott e Schultz possam abalar a popularidade republicana entre eleitores cristãos. Ele afirma que os republicanos dominaram o voto de fiéis ciclo após ciclo porque estariam cumprindo o que considera senso comum, enquanto acusa os democratas de perseguirem uma lista de desejos liberal radical supostamente fora de sintonia com a própria fé de muitos cristãos. Dessa forma, a narrativa evidencia uma disputa simbólica intensa.
quem fala em nome do cristianismo na política americana. De um lado, republicanos tentam manter o monopólio da identidade cristã, associando-a a conservadorismo cultural e dureza em temas como imigração e segurança. Do outro, esses novos democratas religiosos reivindicam que seguir o evangelho significa justamente acolher o imigrante, proteger vulneráveis, ampliar acesso à saúde, combater a pobreza e revisar políticas que consideram cruéis. Fé, aborto e questões morais difíceis. Um dos pontos mais delicados em que esses democratas aplicam sua fé é o debate sobre aborto. A reportagem lembra que, por muitos anos, o aborto foi usado pelos republicanos como linha de ataque contra os democratas, mas que, desde que a Suprema Corte derrubou o direito nacional ao aborto em 2022, o tema também se tornou uma bandeira mobilizadora para o lado democrata. Alguns desses candidatos religiosos defendem o direito de escolha apoiados justamente em sua compreensão do cristianismo, rompendo com o estereótipo de que todo cristão seria automaticamente contra o aborto em qualquer circunstância. Schultz ilustra esse reposicionamento ao dizer que as escrituras cristãs não esclarecem com precisão em que momento a vida começa, deixando espaço para debate e discernimento. Ele argumenta que muitos republicanos se opõem a medidas que, na prática, reduziriam abortos, como melhor acesso à saúde, contraceptivos e cuidados infantis ampliados, e conclui: sou pró-escolha, não apesar da minha fé cristã, mas por causa dela. Outros candidatos, como Rob Sandy, auditor estadual de Iowa e luterano praticante, afirmam que a fé cristã sempre os levou a cuidar do carinha, isto é, a olhar para os mais frágeis e oprimidos, o que para ele se traduz em políticas sociais robustas. Violência, imigração e frutos da administração. A narrativa ganha um tom mais dramático quando traz um episódio específico: a morte de Alex Pretty, enfermeira de 37 anos, baleada por agentes federais em Minneapolis. Dias após esse acontecimento, Schultz sobe ao púlpito de sua igreja em Anchorage e chama o episódio de assassinato, diretamente do altar, rompendo a barreira entre sermão religioso e denúncia política. Em entrevista, ele associa o caso a uma lista de consequências que atribui à administração Trump: assassinato, lágrimas, perda e dor, uma sequência que remete à ideia bíblica de que os frutos de uma árvore revelam sua verdadeira natureza. As táticas de imigração de Trump vêm sofrendo crescente escrutínio de grupos de fé, sobretudo depois de Pretty e outra cidadã americana, Renee Goody, serem mortas em ações federais. Em contraste com a linguagem oficial que rapidamente rotulou as duas como terroristas domésticas, apesar de haver evidências em vídeo que contrariavam essa narrativa, líderes religiosos como Tony Garriott insistem em um discurso de compaixão. Lembram que Jesus acolheu o estranho, alimentou famintos, defendeu vulneráveis e cuidou dos pobres, e que esse deveria ser o chamado dos cristãos hoje. Diante disso, eles denunciam comunidades imigrantes aterrorizadas e pessoas tratadas com grande crueldade sob uma política de repressão. Justiça econômica e visão moral do cotidiano. Para além de temas quentes como aborto e imigração, as campanhas desses democratas religiosos se concentram também em justiça econômica. Eles interpretam o chamado bíblico a cuidar dos pobres e aflitos como fundamento para políticas de acessibilidade em áreas como alimentação, saúde, moradia e direitos trabalhistas. O texto explica que isso dialoga com uma estratégia mais ampla do Partido Democrata, que tenta fazer da acessibilidade, o custo de vida e o acesso a serviços básicos o centro da disputa nas eleições de meio de mandato. O deputado Morgan M. Segarvey, democrata de Kentucky envolvido no recrutamento de candidatos, afirma que uma pessoa de fé já carrega lentes e estrutura para enfrentar os grandes problemas morais do dia. Ele traduz essas preocupações em perguntas concretas: temos comida? Temos saúde? Temos moradia? Temos uma agência de imigração, ICE, que respeite os direitos das pessoas? A implicação é que, para esses políticos, fé não é apenas crença interior, mas uma forma de olhar para o cotidiano e para as políticas públicas como arenas onde se decide se o mandamento de cuidar dos mais frágeis será cumprido ou não. A tensão central da narrativa: tensão e tentativa de reinvenção. De um lado, um partido democrata cuja base se torna mais laica e que precisa tomar cuidado para não parecer teocrático ou moralista demais aos olhos de seus eleitores seculares. De outro, um grupo de candidatos que se recusa a esconder sua identidade religiosa e acredita que o cristianismo, longe de pertencer apenas aos conservadores, pode inspirar políticas mais humanas em temas como imigração,
aborto, justiça econômica e direitos civis. Ainda não está claro se essa estratégia é vencedora. Alguns candidatos, como Rob Sandy, admitem que não sabem se falar tanto de fé ajuda eleitoralmente, apenas sabem que não conseguem agir de outra forma sem trair quem são. O texto termina enfatizando que, para esses democratas, religião e política se entrelaçam porque ambas tratam de como as pessoas vivem em comunidade, de quem é incluído e quem é deixado para trás, e de como a sociedade decide cuidar, ou não, dos mais vulneráveis.